Fala, agenda! Bom dia, Sidney. Bom dia para você que acompanha o Esporte Antares. Na realidade, a CBF desmembrou as 5 rodadas iniciais do segundo turno da Série D do Campeonato Brasileiro. É bom ressaltar que, diferentemente da parábola bíblica, os últimos, no caso, vão ser os primeiros mesmo a jogar durante o retorno da competição. E olha que o retorno já começa na próxima terça-feira, quando o Altos vai a São Luís jogar contra a equipe do Maranhão no Estádio Castelão. Atenção para o horário, jogo às 4 da tarde. É isso mesmo, você não viu errado. O jogo do Altos contra o MAC na próxima terça-feira será no período da tarde na capital maranhense. O River, no segundo turno, estreia no dia 12, no dia dos namorados, no Albertão, às 7 da noite contra o Motoclube. Enquanto o Fluminense joga no dia 13, no dia de Santo Antônio, contra o Cametá, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Aí tem uma outra situação importante que precisa ser lembrada. A FFP ainda não divulgou a tabela do Campeonato Piauiense Sub-20, aguardando definições de desmembramento de datas, por causa do piauiense da categoria, para não chocar com o brasileiro da 4ª divisão. E em pelo menos 3 datas estão previstos jogos do Sub-20 e da Série D no mesmo dia. Mas é preciso ver o que a FFP vai se pronunciar quando a tabela da categoria de base for divulgada, coisa que ainda não aconteceu. Vale relembrar, só para efeito de informação, o Altos pega na sequência Maranhão, pega depois a equipe do Águia em Teresina, depois enfrenta o Fluminense aqui em solo piauiense, depois vai jogar em casa contra o Tocantinópolis e depois enfrenta o River Atlético Clube. Uma sequência, digamos, insossa, mas é aquela história. Série D tem dessas coisas, você não pode escolher adversário para tentar subir para a Série C. No time tricolor, que faz o primeiro jogo do retorno em casa contra o Motoclube, depois vai a Cametá, pegar aquela logística maluca para chegar no interior do Pará, para enfrentar o Mapará Elétrico. Na sequência, vai enfrentar a equipe do Tocantinópolis no Tocantins, vai ter que treinar uma logística também para poder chegar a Tocantins. Depois enfrenta a equipe do Fluminense e depois a equipe do Altos. Por fim, o Vaqueiro Belchor, na logística também sobre 4ª divisão, pega no retorno na sequência Cametá aqui em Teresina, depois vai a São Luís enfrentar o Motoclube, depois enfrenta a equipe do Altos e do River em sequência e depois vai a Tocantins enfrentar o Tocantinópolis. Aí cabe um outro detalhe, a CBF ainda não desmembrou as 2 últimas rodadas da competição, que estão previstas para os finais de semana de 13 e 14 de julho e de 20 a 21 de julho. Mas na última rodada há uma justificativa, por conta de desmembramento de logística de fuso horário em alguns estados do Brasil, que são de 1 ou até 2 horas a menos de fuso horário. E a CBF quer que todos os jogos dos grupos sejam, se não no mesmo horário, perto disso. Então a CBF nas 2 últimas rodadas ainda não desmembrou a situação das últimas rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro, coisa que só vai acontecer para perto da 12ª rodada da competição. Agora falando dos times, o Altos que volta aos trabalhos pensando na equipe do Maranhão, jogo sábado no Lindolfo Monteiro, já recebeu o meia Dieguinho, inclusive já foi apresentado lá no Tatazão, onde está acontecendo as atividades essa semana no Jacaré Altino. O técnico Carlos Rabelo vai conversar com a imprensa nessa quarta-feira, falar sobre o planejamento para o jogo contra o Bode Gregório, onde ele pelo menos 3 voltas estão certas. Leandro Amorim, Brian e Valber Júnior. Estes estavam fora por conta do 3º cartão amarelo. Então já é um alento no setor defensivo e de criação para a partida contra o Bode Maranhense. Já no River, que amanhã realiza o último treino em solo teresinense e depois segue para São Luís do Maranhão, o técnico André Gaspar tem a volta do Iago Felipe e ainda pode fazer uma situação dependendo da condição física do Vivico. Vivico que ficou no banco contra o Cametá, não foi utilizado, era dúvida para inclusive até ser relacionado, mas ficou no banco
não entrou e aí pode ser que ganhe oportunidade no compromisso contra o Papão do Norte domingo, lá na Vila Passos, lá no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Por fim, o Fluminense, esse aqui tem uma situação bem mais complicada no departamento médico. Isso pela situação de Wesley Smith, carta fora do baralho no jogo contra o Mapará Elétrico. Tem duas dúvidas. O Gabriel Vieira, que ficou fora dos últimos jogos por conta de dores do pubis e na coxa, é dúvida para o compromisso. E agora Dudu, com dores no tornozelo, saiu no intervalo do jogo contra o Motoclube e passa a ser uma situação também a ser observada. Em compensação, o Dadinha, que não atuou contra o Moto, está liberado, é opção para o técnico Ito Roque, e na defesa o Danilo Quipapá também volta. Então já é uma situação que já começa no setor defensivo fluminense a se delinear, já pensando no compromisso contra o Mapará Elétrico. Vale ressaltar para o torcedor que está acompanhando o Esporte Antares, sábado, jogo único aqui em Teresina, o jogo entre Altos contra o Maranhão no Lindolfo Monteiro, 4 horas da tarde, e os outros 3 jogos da rodada, todos no domingo, por incrível que pareça, também no mesmo horário. O River enfrentando o Moto lá em São Luís, no Nhozinho Santos, o Fluminense indo a Cametá enfrentar o time paraense no Parque do Bacurau e o Tocantinópolis recebendo o Águia de Marabá, jogando lá em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Ou seja, a última rodada da primeira fase da Série D. Na ida, promete fortes emoções. Esperamos que possamos todos estar no G4. Quem sabe seria uma notícia maravilhosa para segunda-feira a gente discutir isso dentro do nosso programa.